poucos restaram. Nós temos um débito com homens e mulheres em vários lugares do mundo que foram capazes de fazer o melhor. E em várias situações deram a vida para que houvesse maior preservação da liberdade, da emancipação, da autonomia. 6 de junho de 1944, há 78 anos, nós tivemos na Europa um movimento muito forte, apelidado também na época de Dia D, há 78 anos, quando tropas de vários países, chamados aliados, enfrentaram na Europa um momento muito difícil na história da humanidade, especialmente nessa região do planeta, que já houvera vitimado milhões de pessoas, que foi a Segunda Guerra Mundial. E o dia 6 de junho de 1944 lembra exatamente a invasão da Normandia e, portanto, a possibilidade de se chegar até a ocupação homicida nazista na Europa, que fazia presença não só na França, como também em outras regiões ali. E é interessante porque este evento, há 78 anos, que envolveu mais de 150 mil soldados que foram combater o homicida que na Europa tinha ali a sua presença. Muitas perdas aconteceram, muita gente pereceu naquele momento, e se você se lembra, talvez nosso maior débito com essa geração que lá estava e lá pereceu, e que hoje, claro, sendo 78 anos, é uma geração que, sem dúvida, já deve ter falecido, poucos restaram. Nós temos um débito com homens e mulheres em vários lugares do mundo que foram capazes de fazer o melhor. E em várias situações deram a vida para que houvesse maior preservação da liberdade, da emancipação, da autonomia. Tal como nós temos um débito com homens e mulheres que, de 2 anos para cá, ajudaram a cuidar da nossa sobrevivência, da nossa capacidade de vida, das nossas comunidades em várias áreas. Cada pessoa aqui dentro desse espaço tem suas marcas, suas cicatrizes, suas dores, mas eu não tenho dúvida que cada um e cada uma de nós sabe o quanto muita gente fez o seu melhor para que a gente continuasse existindo como estamos. Tal como há 78 anos, nós tivemos esse evento, que eu lembrei, em que muita gente não só se envolveu, como foi ali necessária para que a gente pudesse depois ter um momento menos agoniado dentro da história humana. Uma das coisas que se poderia imaginar é qual é o débito que nós temos dentro dessas circunstâncias com as pessoas que foram e são capazes de não serem mornas. Uma das coisas que a ocupação na Normandia exigiu é que naquela situação não dava para ser morno, isto é, ou se enfrentava ali, a partir daquele lugar, a ocupação homicida na Europa, e isso era feito com toda a energia, toda a capacidade, toda a dedicação, ou haveria um número muito maior de perdas dentro daquela circunstância. E eu falo de morna porque uma das coisas que eu gosto de lembrar sempre é que você e eu, para que a gente seja capaz de fazer o nosso melhor, nós temos que recusar a mornidade. Você sabe que as 3 grandes religiões que têm um livro como sua referência, as 3 grandes religiões que utilizam aquilo que pode ser chamado, usando aí o termo grego, a sua Bíblia, isto é, o seu conjunto de livros sagrados, seja o judaísmo, que é o originário, e depois suas 2 formas de desdobramento, que é o cristianismo e o islamismo. Essas 3 grandes religiões têm uma ideia que é muito forte, que é a ideia de juízo final. Você não precisa ter religião para acreditar nisso, religião é uma coisa privada, cada um decide. Mas a ideia de juízo final sempre me deixa preocupado, não por ser final, mas por ser juízo. Dizem essas religiões que no dia que você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez?
E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que espera esse momento para achar a resposta. E há pessoas que se dedicam a encontrar a resposta enquanto vivem. Isto é, fazem da sua vida uma possibilidade de ter propósito, ter sentido. E que não ficam no mais ou menos. Sabe, gente mais ou menos? Mais ou menos envolvida, mais ou menos amiga, mais ou menos competente, mais ou menos cidadã, mais ou menos. Gente que dá para o gasto. Já imaginou? Das 3 religiões que tem um livro que fala do juízo final, o cristianismo, que muita gente conhece bem aqui, tem um livro só sobre isso, que é o último livro da Bíblia dos cristãos. Quem já pegou a Bíblia dos cristãos em mãos sabe que ela tem, na sua parte exclusivamente cristã, que é o Novo Testamento, um livro chamado Livro da Revelação, ou Livro do Apocalipse, que é o 27º, né, dessa parte cristã da Bíblia. E esse livro, ele tem lá uma frase, atenção, tanto faz se é cristão ou não, se você é cristão ou não, essa é uma escolha tua, mas a frase serve para a gente pensar. Nesse livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Gente que não cheira nem fede. Sabe, gente morna? Morna na amizade, morna no casamento, morna na escola, morna na empresa, morna no hospital, morna. Aliás, você conhece gente morna? Gente morna é aquela que faz o que pode. Aliás, todas as vezes você fala com ela, pede algo e diz: eu faço o que eu posso. Olha que interessante. Deus vomitará os mornos. Insisto, tanto faz se você tem religião ou não, mas a mornidade é o que mais pode te aproximar, e a mim, da mediocridade. Olha que interessante. Morno. A ideia de que Deus vomitará os mornos, gente morna é aquela pessoa que tem uma vida banal, fútil, mais ou menos. Você conhece gente assim? É gente, por exemplo, que você fala: e aí, como é que tá o casamento? Ah, ruim com ele, pior sem ele. Morna. Você conhece gente morna? Gente morna é aquela que, quando a gente podia apertar a mão sem nenhum tipo de restrição, você ia dar a mão para ela dava só a mão. Você apertava aquela minhoca desmilinguida. Na hora que você ia abraçar a pessoa, ela te abraçava meio de lado, assim, parecia que estava com nojo. Gente morna. Morna. Morna na escola. E aí, como é que tá lá na universidade? Vamos levando, vamos esperar um pouco. E aí? Eu sei, eu estou olhando aqui que tem muita professora. Eu sempre distingo, eu consigo saber quem é a professora aqui pelas olheiras, à distância. E aí, como é que tá lá na escola? Vamos ver o que dá, né? Esperar, vai ter eleição agora. Morna. Morna na cidadania. E aí, como é que tá a conversa sobre o Brasil? Não me meto nessas coisas, não. Esquecendo uma frase antiga e verdadeira que diz que os ausentes nunca têm razão. Já imaginou? Morna. Morna na empresa, morna no trabalho, morna na religião. Eu conheço gente que vai a um culto ou uma missa e escolhe, por exemplo, o horário da missa no domingo, aquela missa mais curta. Aí eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Hã? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta? É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Cuidado com gente morna. Gente morna se aproxima da mediocridade com facilidade. Gente morna é aquela pessoa em que ela não faz o melhor, ela fica o tempo todo mergulhada no possível.